Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para nós termos o nosso momento de estudo bíblico, de estudo da Palavra do Senhor. E hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, ainda estamos no período de quarentena, que é o período que nós não podemos nos reunir por causa do isolamento social, por causa da pandemia que a gente tem vivido aí, no país. Então, quero agradecer desde já aos que estão conosco e nós vamos orar para iniciar o nosso estudo bíblico. Se você puder fechar os seus olhos e orar junto comigo, vamos fechar os olhos, vamos orar? Louvado seja o Teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Conduza a nossa vida, ó Deus, diante do Senhor. Aquieta o nosso coração, Deus, de qualquer preocupação, de qualquer anseio, de qualquer angústia, ó Pai, que porventura estejamos vivendo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, Deus, e o Senhor conduz todas as coisas segundo a Tua vontade. Ó Deus, os dias que temos vivido, ó Deus, são dias que estão dentro do Teu propósito. Nada do que se faz sem a Tua permissão, Deus. Nada do que acontece sem que o Senhor, ó Pai, não apenas permita, Senhor Deus, mas também conduza as coisas, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nesse tempo, ó Pai, em que nós como igreja estamos distanciados uns dos outros, Deus, que o Senhor continue nos renovando e nos fortalecendo como servos do Senhor, como família do Senhor. Que a Tua igreja seja renovada e fortalecida nesses dias, Deus. Que o Senhor, ó Deus, trate-nos, ó Pai, naquilo que é necessário, Deus, em cada instante. Que o Senhor abençoe os nossos lares, abençoe a nossa família, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, restaure aquelas coisas que são necessárias na nossa vida, Senhor. Ó Deus, desperta-nos para a oração, Deus, para o estudo da Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos discernir os tempos, ó Pai, que estamos vivendo, Senhor. Que tudo, ó Deus, corra dentro da Tua vontade, Deus. E seja para a honra, seja para a glória do louvor do Teu nome. Conduz, ó Pai, a nossa adoração, nosso momento de estudo da Tua palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco através do Teu Santo Espírito. Nos edifica, Deus, nos repreenda, nos corrija, Senhor Deus, segundo a necessidade que há em nós, segundo o propósito que o Senhor tem, ó Pai, para a vida de cada um de nós. Assim nós oramos, ó Deus, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom tê-los conosco, cada um de vocês. Hoje é o nosso estudo bíblico, o nosso estudo de quarta-feira, Temos já há mais de um mês, quase um mês e meio, temos estudado a Palavra de Deus aqui nas redes sociais, Para nós é muito novo, é muito diferente isso, Não estávamos acostumados com isso, é novidade para nós, mas pela misericórdia de Deus, graças a Deus tem sido permitido assim, Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias, se você estiver com a tua Bíblia aí, abri-la no Salmo de número 145, Salmo de número 145, nós vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 13. Salmo 145, versículo 1 até o versículo 13. Salmo de número 145, versículo de número 1 até o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Benigno e misericordioso é o Senhor,
O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todo ser de Deus, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz expressa a bondade que é essencial de Deus. Nada do que Deus faz traz o mal em si, na sua essência. Embora o Senhor seja o Senhor de todas as coisas, e no mundo exista a maldade, todas as obras de Deus são boas, é assim que o Salmo está nos dizendo. Mesmo que nós não compreendamos certos acontecimentos, certos eventos da história, o Senhor tem total domínio sobre ela. E tudo acontece, tudo se dá dentro da vontade do nosso Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, nós louvamos o único que é digno de louvor. Quando nós oramos ao Senhor, nós oramos aquele que pode responder-nos e realizar qualquer coisa na nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos aquele que é o dono de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Deus é digno de adoração. Que nós possamos ter alegria em nosso coração quando servimos ao Senhor com o nosso culto, com a nossa gratidão. Eu quero convidá-los para que nós cantemos um cântico. Esse cântico é um salmo, ele nos convida a cantar ao Senhor, um cântico novo, cantar ao Senhor, todas as terras, cantar ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Que você, se você conhecer esse cântico, possa louvar ao Senhor junto comigo aí. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, a força e a formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que nós possamos cantar essa adoração a Deus,
a nossa canção deve ter como alvo a exaltação, né, e a proclamação da santidade, da grandeza do nosso Deus, né? Esse outro cântico é uma oração que a gente faz diante de Deus, dizendo: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, põe em mim teu coração. Se você puder cantar essa canção, uma forma de oração, você que conhece essa música. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Vamos orar mais uma vez? Que nós possamos fechar os nossos olhos, se pudermos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, em toda a terra, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ó Pai, dirige a nossa vida diante do Senhor. Que, ó Deus, não venhamos, Deus, em momento algum, ó Deus, murmurar contra Ti, Deus, nos queixar, ó Pai, das circunstâncias, ó Deus, que estamos vivendo, mas que em cada momento, Senhor, mesmo na angústia, na tribulação, no medo, no anseio, nós possamos, ó Deus, louvá-lo de todo o coração. Renova-nos, ó Deus. Renova-nos, ó Pai, nos dá um novo coração, ó Deus, transformado por Ti, Senhor. Um coração sensível à Tua voz, Deus. Uma vida consagrada e, ó Pai, prostrada diante do Senhor. Seja conosco, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Nos edifica nela, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus. Nos repreenda, nos corrija, segundo a Tua vontade, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se você puder abrir tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós faremos a leitura do texto que vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 até o 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. A palavra do Senhor, nosso Deus, narra nesse texto a subida de Pedro e de João ao templo e a cura de um homem paralítico que era colocado junto à porta formosa para que pedisse esmola ali. Era muito comum que houvessem pessoas pedindo esmola ali no templo. Era um lugar de oração, era um lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, e era permitido que pessoas deficientes, enfermas, órfãos e viúvas pudessem pedir esmola ali. Esse homem era um homem que era colocado ali constantemente, todos os dias. Muitas pessoas iam ao templo, muitas pessoas, e muitas delas passavam por ali e lhe davam a sua esmola. Quando Pedro e João se aproximam, esse homem começa a olhar para eles e passa a firmar os olhos neles. O próprio Pedro e João, eles falam assim: olha para nós, né? E o relato de Lucas é que aquele homem olhou para eles esperando receber deles alguma esmola. Então Pedro e João falaram para ele: não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós vivemos num tempo que nós temos muitas pessoas necessitadas ao nosso redor. E talvez a realidade de necessidade ela vá aumentar nos próximos meses, nos próximos anos talvez. E essas pessoas têm diferentes necessidades, diferentes angústias. Mas há algo que é comum a todos nós, meus irmãos e amigos, que a palavra de Deus nos fala lá em Romanos capítulo 3, que todos nós pecamos, todos nós fomos distanciados de Deus por causa do nosso pecado. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Aquele homem por muitos anos pedia esmola na porta do templo. Era um hábito para ele. E as pessoas por muitas, talvez por milhares de vezes, já tivessem dado esmola a ele. Era aquela forma de vida que ele tinha. Talvez aquele homem já nem sonhasse mais com a possibilidade de uma cura, com a possibilidade de uma restauração. Talvez aquele homem nem desejasse isso mais no coração, ou não esperasse que isso pudesse acontecer com ele. Nós vivemos numa geração que não tem mais sonhos, nós vivemos numa geração que não tem mais esperança. A nossa geração, a maior parte das pessoas estão vivendo a cada dia, muitas vezes dizendo como se fosse o último, como se fosse aquele único, mas não para a glória de Deus, não no sentido assim de que nós aguardamos o Senhor para hoje, se o Senhor vier, vivendo cada dia como se fosse o último, aproveitar ao máximo, e angustiadas, tristes, infelizes, vazias. As pessoas não têm encontrado para onde olhar. Quando o nosso mundo, quando a nossa sociedade olha para a igreja, nem sempre eles veem em nós esperança. Nem sempre eles veem em nós a convicção de Pedro e de João aqui. Pedro de fato não tinha nem prata nem ouro, e Pedro poderia ter passado diretamente e falado: olha, meu amigo, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu não tenho o que te dar, não tenho prata, não tenho ouro. Mas Pedro, ele diz: o que eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu posso te dar. Aquilo que eu tenho você precisa também. Quando eu penso na realidade da igreja, na nossa vida, como discípulos de Cristo, e é essa a palavra que a Bíblia define como cristãos, né? Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, a igreja ela é chamada por Deus para pregar o evangelho do reino no mundo.
E a nenhuma outra instituição, a nenhum outro grupo, a nenhum outro povo é dada essa missão, essa autoridade também. A vida da igreja é proclamar o Evangelho, ou essa igreja não terá vida. Quando Pedro e João falam para aquele homem, olha para nós, e isso me chama a atenção para uma coisa que eu queria meditar com vocês hoje. Olha para nós. Nós estamos vivendo num momento em que a sociedade está assombrada, amedrontada. Muitas pessoas, mesmo depois que houver aí um relaxamento nesse isolamento, muitas pessoas não sairão de casa. Muitas pessoas desenvolveram um ambiente de medo tão grande que, se ainda porventura precisarem sair, elas terão muita dificuldade de se aproximar das outras pessoas. Muitas famílias não se visitarão, mesmo depois que isso for permitido. Muitos pais, ao voltar o momento de mandar os seus filhos para a escola, terão medo disso. Mas é interessante essa questão, porque isso demonstra uma fraqueza que há em nós. Mas essa não é a nossa maior angústia. Uma enfermidade que pode nos tirar a vida temporariamente, não é a nossa maior angústia. A grande questão é que nós temos uma enfermidade muito maior dentro do nosso coração, que se dá para tomar por analogia aquele homem que era paralítico, que era colocado à porta do templo. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O nosso estado de miséria sem Deus é de morte, é de incapacidade de se mover, é de incapacidade de andar em direção a Deus. E o mundo cria a ilusão de que precisamos de dinheiro, de que precisamos de prosperidade, de que precisamos de conforto, precisamos de alegria, né? Como se gasta nessa expectativa de alegrar o coração, né? Como se investe nisso, um bom lugar para tirar umas boas férias, um lugar bonito para contemplar com os olhos, uma boa comida para dar regalo ao coração, e como se investe nisso, como se a nossa vida dependesse apenas disso. Aquele rapaz, aquele homem que era colocado à porta do templo, ele humanamente, era impossível para ele voltar a caminhar. Era impossível para ele sair daquele estado de miséria que ele vivia. O destino dele era pedir esmola. O que estava reservado para ele era a possibilidade de ficar à porta do templo e ali contar com a piedade, com a generosidade das pessoas. Quando Pedro e João falam: o que nós temos, nós te damos. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu queria pensar com vocês sobre a questão de, olhe para nós. A igreja precisa se colocar na nossa sociedade, sempre precisou, mas talvez não tanto quanto agora, e se colocar como um povo maduro, um povo consciente, um povo convicto da sua vida em Deus, e dizer à sociedade: olha para nós, vamos recomeçar, vamos caminhar. Em Cristo há esperança, em Cristo há vida, e vida eterna não é uma vida temporal. Em Cristo há paz. Pior do que a enfermidade do coronavírus é a enfermidade do pecado, e só Cristo pode curá-la. O dinheiro não nos traz a paz. A alegria que o mundo propõe é uma alegria momentânea, passageira, uma alegria que não tem durabilidade. Nos alegramos hoje, amanhã precisaremos nos alegrar de novo. Nós podemos, numa hora, estar dando a gargalhada mais gostosa da nossa vida, e seguidamente, na hora seguinte, nós podemos estar no mais profundo choro da nossa vida. Olha para nós, olha para mim, vê se você encontra vida em mim, vê se você encontra a glória de Deus em mim. Olha para nós como igreja, o que temos que dizer ao mundo, e procura em nós como igreja a glória de Deus. Olha para a nossa vida e veja o que o Senhor tem feito na nossa vida. As nossas canções hoje exaltam o homem e não exaltam a Deus. Nós temos que cantar como o Salmo 145 que nós lemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Falar de Deus, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Todos os dias te bendirei, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Uma geração vai cantar a outra geração. Nós vamos dizer de Deus, nós vamos falar de Deus, nós vamos proclamar o nome do Senhor para todos os lados.
A glória do Senhor está sobre a igreja, e o mundo precisa vê-la. A igreja não pode continuar sendo aquele lugar de conflitos insolúveis que não podem ser solucionados, conflitos que não se acabam, conflitos eternos, confrontos desnecessários, briga de ego, disputa de espiritualidade. A igreja não pode ser esse lugar. A tua vida como cristão não pode ser conhecida como a vida daquele homem que está pronto para qualquer disputa, menos para batalhar pelo Evangelho de Cristo. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade onde nós estamos vivendo, a igreja é tudo muito parecido, é tudo muito igual. A vida do crente e do incrédulo, há poucas diferenças. Se há. Não se consegue diferenciar a esperança do crente com o desespero do incrédulo. Não se consegue diferenciar a alegria do crente com a alegria do incrédulo, porque infelizmente temos buscado nas mesmas fontes. Mas se a nossa alegria vem do Senhor, nada no mundo pode dar essa alegria. Se a nossa esperança está no Senhor, nada no mundo pode dar essa esperança. Então a glória de Deus resplandece sobre a igreja. Se nós, como exemplo de Pedro e de João, vivemos na dependência do Senhor e tivermos a ousadia de falar às pessoas: olhem para nós. Olha o que estava acontecendo. Pedro e João estavam subindo ao templo, era a hora nona, cerca de 3 horas da tarde, e eles iam ao templo para orar. Jesus já havia subido aos céus, Pentecostes já tinha acontecido, eles estavam cheios do Espírito Santo e constantemente oravam, como o próprio evangelista Lucas vai relatar que aqueles homens eram unânimes na oração, eram unânimes no templo. O Espírito Santo de Deus estava resplandecente na vida deles. Ao olhar para aqueles homens, o paralítico, ele não viu a feição de Pedro, a feição de João, a face deles, mas viu a glória de Deus. O que estava neles era a glória de Deus. O que resplandecia neles era a glória de Deus. O que tem resplandecido na nossa vida, meus irmãos? O que as pessoas olham em nós, o que as pessoas veem em nós? E se nós desafiássemos as pessoas hoje, como Paulo fez aos seus irmãos, lá nas cartas pastorais: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se nós falássemos assim hoje: sede meus imitadores, o que as pessoas imitariam de nós? Que tipo de discípulos nós produziríamos? O discípulo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. O discípulo será no máximo igual ao seu mestre. O discípulo será no máximo igual ao seu discipulador. E é triste, meus irmãos, falo agora como pai, falo como um homem de 40 anos, vemos a geração de cristãos mais jovens que nós estamos deixando para trás, descomprometidos, desanimados, desmotivados. A igreja está carente de jovens, e não se enganem, meus irmãos, a única coisa que esses jovens que cresceram no ambiente cristão fazem é nos imitar, é nos copiar. E o resultado disso não tem sido legal. Paremos um pouco e pensemos: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós vemos os nossos filhos pedindo esmola para nós, esmola de afeto, esmola de atenção, esmola de amor. Nós vemos um mundo suplicando que a igreja seja igreja. Nós vemos uma sociedade suplicando que os crentes sejam crentes. Nós vemos uma sociedade se deteriorando, putrefando, apodrecendo, carente de sal, sal da terra, carente da luz do mundo. E ao olhar para nós, eles veem vazio, incredulidade, descompromisso, indiferença, superficialidade. Olha para mim, olha para nós, olha para a nossa vida. O que vai nos diferenciar neste mundo hoje, irmãos? O que vai nos fazer ser igreja relevante nesse contexto que nós estamos vivendo? Não caia na ilusão de pensar que promover eventos gostosos, alegres, animados na igreja vai chamar as pessoas, vai atrair as pessoas. Não.
O que vai impactar o mundo são homens e mulheres que amam a Deus. Pecadores, porque é o que nós somos, limitados, fracos. Se não vigiarmos, nós tropeçamos e caímos. Mas pecadores que amam a Deus. Homens e mulheres que não tenham medo de pedir perdão. Homens e mulheres que não tenham medo de confessar pecados. Homens e mulheres que não tenham medo de reconhecer fraquezas. De levantar toda vez que cai. De ser restaurado por Deus, porque a glória de Deus é resplandecente quando Ele nos trata. Nas nossas fraquezas, Deus demonstra poder e força e glória. Olha para nós. Olha para mim, a resposta de Pedro, a resposta de João. No primeiro século, a igreja primitiva era uma igreja de homens e mulheres simples, uma igreja que transtornou o mundo, uma igreja que impactou o mundo, que contagiou o mundo com a sua fé. Contagiou o mundo com a sua fé. Podemos dizer que a igreja do primeiro século colocou o mundo de joelhos diante de Deus. A igreja atual, a igreja que nós temos vivido, a igreja que somos hoje, porque nós somos igreja, é uma igreja de joelho diante de políticos, bajulando artistas e homens influentes, personalidades, gastando mais em marketing do que em oração, gastando mais tempo planejando eventos e festas do que buscando a direção de Deus para a vida da igreja. Oremos, irmãos. Esvaziemos o nosso coração das nossas ilusões. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e poderiam ter a ousadia de dizer para aquele homem: olha para nós, olha aqui, fita os teus olhos em mim. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Às vezes, irmãos, nos falta coragem para assumir as debilidades que temos. Pedro e João, eles disseram: não temos ouro, não temos prata. Não podemos dar a este mundo aquilo que não temos, irmãos. Eu fico, às vezes, decepcionado e, às vezes, eu sou meio crítico em relação a isso. Os meus amigos sabem disso, né? Eu fico triste quando eu vejo os pastores, os evangelistas, os pregadores da palavra de Deus, cedendo à sedução de substituir a pregação da loucura da cruz por uma palavra de ânimo, uma palavra de otimismo, uma palavra mais psicológica, mais emotiva. Irmãos, o que nos tira da morte é o sangue da cruz. Por mais que o mundo vá considerar isso loucura, por mais que alguns vão se envergonhar disso, como os judeus se envergonhavam, nós fomos chamados e a única coisa que recebemos de Deus para distribuir no mundo é o Evangelho. Nós não temos outra coisa. A igreja não é uma associação de caridade, a igreja não é um clube beneficente, a igreja não é um lugar de treinamento, de desenvolvimento de capacidades emocionais, psíquicas, desenvolvimento de potencial produtivo. A igreja não é isso. A igreja é uma comunidade de pecadores que foi lavados e redimidos no sangue de Jesus e que agora creem em Jesus mais do que tudo, que tem Jesus Cristo como a única razão da sua vida e que não desejam outra coisa. A igreja poderosa é aquela igreja que tem coragem de assumir a sua missão. Nós somos igreja. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós temos que abrir a nossa boca e falar de Cristo. As nossas canções têm que falar de Cristo. As nossas aulas, as crianças têm que falar de Cristo. Por mais que muitas vezes se adapte a palavra para que as crianças compreendam uma linguagem mais simples, se direcione a palavra para um contexto de pessoas que não estão habituadas com o ambiente cristão,
Tudo que nós temos é o Evangelho. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo e a única coisa que nós podemos dar ao mundo é Cristo. Nós não podemos oferecer outra coisa porque não temos. E às vezes nos falta coragem de dizer isso. Nos falta coragem para ser só pastores. Nos falta coragem para ser só crente. Nos falta coragem para ser só povo de Deus. Por muitas vezes a gente se envergonha de não estar na moda, né? Não estar no ambiente do contexto que o mundo tem. A sociedade cobra que hoje o pastor seja multifuncional, né? Mas a grande realidade do chamado de um pastor é que ele foi chamado para pregar o Evangelho. Essa é a missão dele, não outra. Deus pode lhe dar ferramentas diferentes ou não, mas o que ele precisa para viver a vida de um pastor, de um dispenseiro fiel da palavra de Deus, ele tem. O Espírito Santo, a Bíblia na sua mão, a liberdade de ir para a presença de Deus e orar. Pedro e João, eles não estavam sendo abusados, não estavam sendo arrogantes em dizer, não temos prata, não temos ouro, como se eles fossem se colocar assim numa posição de superpoderosos. Não era isso, não era esse o propósito. Não era esse o propósito. Talvez ao pensarmos nesse texto nós poderíamos interpretar de uma forma seguinte, dizendo que Pedro e João tinham para dar àquele homem o que nunca ninguém tinha dado. A igreja tem para oferecer para o mundo, para o homem pecador, morto nos seus delitos e pecados, aquilo que ele nunca recebeu, que é o Evangelho. Aquilo que ele nunca experimentou, que é a graça e a misericórdia de Deus. Tenha coragem para isso. Às vezes nós pais temos tanta preocupação em cuidar bem dos nossos filhos, e isso é justo, isso é agradável ao Senhor. Queremos protegê-los, trabalhamos dobrado para que eles possam ter segurança para estudar, mas no fundo, irmãos e amigos, a coisa que os nossos filhos mais precisam é de Deus. O que eles mais precisam ver em nós são pessoas que amam a Deus e que têm Deus como seu bem mais precioso. Por isso, toda vez que um pai decide não ir ao culto, por exemplo, ele está ensinando para o filho que aquilo não é importante. Toda vez que o pai abre mão da leitura da Bíblia, da devocional, da vida com Deus, ele está ensinando para o filho dele que aquilo não é importante, que não tem valor. Nós cobramos tanto que os nossos filhos vão bem na escola, e cobramos tão pouco que eles saibam de Deus. Queremos dar para os filhos a garantia de um futuro que não está nas nossas mãos, irmãos. E aquilo que nós temos, nós acabamos não dando. O favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tenha coragem para dizer que você não tem. Há limites em nós. Há limites que Deus nos capacita e a gente supera eles. Mas há limites que talvez permaneçam em nós a vida inteira. Limitações intelectuais, físicas, financeiras, emocionais, mas o que Deus nos deu é pleno. A graça de Deus foi derramada plenamente sobre a nossa vida. Não falta nada de Deus em nós. Não falta nem 1 milímetro do amor de Deus na tua vida. Você tem o amor de Deus. Não falta nada da misericórdia de Deus na tua vida. Ela já foi derramada plenamente. O Espírito Santo está em nós na sua plenitude. Nós só precisamos nos encher dele. Nós só precisamos depender dele. Quando a Bíblia fala para nós nos encher do Espírito e não nos encher de vinho, no qual há dissolução, a Bíblia está nos mandando depender de Deus. Para de querer oferecer opções para Deus. Ah, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Ah, Senhor, faça desse jeito, faça daquele outro. A forma como Jesus nos ensina a orar é bem diferente. Ele diz, Senhor, faça a tua vontade nos céus, na terra como ela é feita nos céus. Essa dependência é o que nos traz plenitude do Espírito.
Esse esvaziamento de ego, de orgulho, de soberba, é o que nos faz reconhecer que muitas coisas que o mundo quer de nós, nós não podemos oferecer, nós não temos. Nós não temos. Mas o que nós temos da parte de Deus, e temos a missão de proclamar ao mundo, nenhuma outra associação, nenhum outro grupo, nenhuma outra instituição no mundo dará, que é o Evangelho de Cristo. Nós somos o povo chamado por Deus para pregar a palavra. E por último, ter coragem de confiar no poder de Deus. O que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. É claro que os apóstolos, eles tinham uma capacitação de Deus diferente da que nós temos. Havia neles algo de especial. Eles foram escolhidos por Deus para serem as colunas da igreja do Novo Testamento. Dons como esse, essa capacidade de curar, que estava em Pedro e João, possivelmente não esteja em nós. Deus tem o mesmo poder. Deus tem a plenitude do seu poder, de eternidade a eternidade. Deus não muda. Deus não muda em nada. A questão é que nós não somos Pedro e João. E a vocação que temos da parte de Deus não é apostólica, como era de Pedro e João. Mas há algo em Pedro e João que nós temos, que nós podemos viver na nossa vida. É a coragem de oferecer o Evangelho. A coragem de proclamar a Cristo. A coragem de dizer: Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo é a razão da minha vida. Eu não tenho outro bem, como Davi falava, não tenho outro bem que não seja o Senhor. Não tenho nada mais precioso na minha vida que não seja o Senhor. Deus é tudo que eu tenho. Nós vivemos, irmãos, com medo de assumir que amamos o Senhor. Paulo lá em Romanos 1,16, ele diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo: eu não me escandalizo do Evangelho. Se as pessoas rejeitam ele por considerar a cruz uma loucura, é porque o Espírito Santo não lhes abriu os olhos para que elas pudessem entender que é a salvação. Se o mundo considera loucura a cruz, se hoje, 2000 e tantos anos depois, o mundo olha para a história e fala assim: é loucura uma geração de pessoas acreditar que aquele homem no Calvário pudesse salvá-los, o mundo pode pensar assim. O mundo pode até duvidar que Jesus existiu. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. O poder de Deus. A igreja não foi chamada para prestar uma assistência de empresarial, uma assistência emocional, uma assistência psicológica. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho de Cristo, pregar a vida onde há morte, crer que Deus pode transformar qualquer homem em qualquer circunstância que ele esteja, crer que Deus pode trazer vida onde não há nenhuma esperança, crer que Deus pode restaurar a nossa nação, irmãos. Crer que Deus pode mudar o coração do presidente, que Deus pode mudar o coração de um governador, que Deus pode mudar o coração de um prefeito. Crer que Deus pode mudar o coração do pastor. Crer que Deus pode mudar o coração do meu filho, da minha filha, do esposo, da esposa. Crer que Deus é poderoso para fazer realidade qualquer coisa que Ele queira. A maior parte de nós, quando vê o nosso mundo paralisado no pecado, a gente fala assim: não tem mais jeito. A igreja está indo de mal a pior. Não tem mais jeito. Isso nunca vai mudar. Isso aí sempre foi assim há muitos anos. Meus irmãos, Deus muda, e Deus muda radicalmente. Deus transforma, e Deus transforma radicalmente. Todas as pessoas que passaram por aquela porta formosa do templo olharam para aquele paralítico e lhe deram suas moedas. E aquilo lhe fez bem. Era o seu sustento. Mas Pedro e João lhe deram esperança. Lhe deram vida. Porque a sequência do texto diz que aquele homem entrou para dentro do templo junto com eles, saltando, pulando, glorificando a Deus, adorando a Deus. Aquele homem não apenas teve suas pernas e pés curados,
mas ele teve o seu coração transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ponha-se de pé e caminhe. Em nome de Jesus, que nós sejamos ousados, corajosos, para assumir as debilidades que temos, para assumir a dependência que temos de Deus, coragem para dizer aquilo que não temos. Seja satisfeito com tudo aquilo que você recebeu de Deus. Seja contente, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o mundo olhar para nós como igreja, irmãos, o que o mundo verá em nós? Se as pessoas olhar para você como crente, o que as pessoas olharão? O que as pessoas verão em você? Você pode chegar para o teu filho e falar: olha, filho, olha para mim. Olha para a minha vida. Você pode chegar para a tua filha e falar: olha, filha, olha para mim. Olha para a minha vida. Será que ao olhar para nós as pessoas verão a glória de Deus em nós? Será que ao olhar para nós as pessoas verão o poder de Deus em nós? A igreja foi chamada para ser testemunha do Evangelho de Cristo, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Sejamos aquilo que o Senhor tem como propósito para nós, irmãos. Nesse tempo em que estamos distantes uns dos outros, nesse tempo em que nós não podemos nos reunir na igreja, sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo, onde quer que formos. As pessoas estão com medo, há muitos à beira do desespero, muitos comerciantes nervosos, porque estão há mais de um mês sem trabalhar e as contas não param de chegar, e muitas pessoas assustadas, com medo da morte, que a cada dia que passa se torna maior no número de pessoas. E você, como é que está a tua vida em Deus? Como é que está a tua vida de oração nesse tempo? Como é que está a tua vida de dependência de Deus nesse tempo? Como é que estamos, irmãos? O que é visível em nós? O Senhor não falhou, o Senhor não se atrasa, o Senhor não está alheio a toda essa situação. Deus é Deus. A resposta fantástica de Deus a Moisés é a resposta que age como um estrondo de um trovão na nossa cabeça: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não há outro. Não há nada que se compare ao Senhor. Creiamos. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque ainda nós veremos o agir do nosso Deus e nos gloriaremos nele, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvamos, Senhor Deus, e te bendizemos, Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor Deus, tem sido abundante sobre nós. Obrigado por cada dia da nossa vida, Senhor. Principalmente, ó Deus, porque a tua misericórdia tem nos sustentado, Senhor. Ó Deus, capacita-nos, ó Deus, dia a dia, para que sirvamos o Senhor com alegria de coração. No meio de um mundo que está confuso, ó Deus, que a tua igreja resplandeça como um luzeiro, Senhor. No meio de uma sociedade em trevas, Deus, trevas do pecado, Senhor Deus, trevas da mentira, trevas do engano, da idolatria, Senhor Deus, ó Pai, trevas da obscuridade, Senhor Deus, de tantas paixões carnais, ó Pai, desenfreadas no nosso tempo, que o Senhor faça a tua igreja resplandecer como um luzeiro, Senhor. Ó Deus, que as pessoas olhem para a tua igreja e vejam esperança no teu povo, Senhor. Que as pessoas olhem para o teu povo, Senhor Deus, e vejam resplandecendo sobre eles a tua luz, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Sustenta-nos em pé, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, para que nós sejamos testemunhas do Senhor, Deus, em todo o tempo, ó Pai, por onde quer que formos, ó Deus. Essa é a geração na qual o Senhor nos colocou, Deus. Essa é a geração que o Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos testemunhas, Pai. Nos capacita, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Renova o nosso ânimo e a nossa alegria no Senhor, Deus.
para que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, esperançosos e firmados em Ti, Senhor, caminhar, ó Deus, alegremente, Senhor Deus, e fielmente ao Senhor em todas as circunstâncias. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, reservado, Deus, as suas casas, Pai. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus, que têm mais idade, Senhor Deus, e que correm risco, ó Pai, com essa enfermidade. Embora saibamos, ó Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos, Deus, nós somos chamados a ser prudentes e zelosos, ó Deus. Nos capacita, ó Deus, e nos livra, ó Deus, de todo perigo, de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, nesse tempo. Capacita os nossos líderes, ó Deus, aqueles que governam, ó Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para que, ó Deus, sejam iluminados por Ti, Deus, dirigidos por Ti, Deus, para tomarem decisões, ó Pai, que venham preservar a vida do Seu povo, Senhor. Que venham trazer paz, ó Deus, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Em nome de Jesus é que nós oramos e suplicamos ao Senhor, Deus, um bom restante de semana, uma boa noite, ó Deus, de descanso, guardados pelo Senhor. Seja conosco, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Sempre temos orado para que Deus nos permita reunir, né? No tempo dele, para que nós possamos estar com a igreja de novo, né? E congregar, porque isso é revigorante, é fortalecedor para nós, né? Mas enquanto não é possível, perseveremos, irmãos, perseveremos na palavra, na oração, façamos do nosso lar um lugar de temor e de zelo ao Senhor, que nós possamos ser fortalecidos nesse tempo, abençoados por Deus, certamente nós temos sido. Que o Senhor continue nos sustentando, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê alegria em todo o tempo, para a honra e para a glória do nome dele. Uma boa noite. Se você puder estar conosco de novo no domingo, a gente tem um anseio no coração que fosse possível a gente se reunir na igreja, né? Se não for ainda o tempo de nós podermos nos reunir com a igreja, teremos de novo a nossa live, domingo, 9h30 da manhã, momento de escola bíblica dominical. E 19h30 no domingo, o nosso culto, né? Fica aí o convite para que vocês estejam conosco. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus. Orem por nós. Orem pelo nosso país, orem pelos nossos governantes, né? Pelos nossos hospitais. Continuem em oração em nome de Jesus. Uma boa noite, irmãos.